Pantera Negra Wakanda pra Sempre estreia nos cinemas essa semana. Mesmo que não tenhamos o retorno do nosso querido ator Chadwick Boseman, vamos recapitular a trajetória do T'Challa ao longo desses anos do MCU, como forma de preparação para ver o que vai acontecer com a realeza de Wakanda no futuro da Marvel. Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, o primeiro filme solo do Pantera Negra foi um sucesso estrondoso ali, né? Um grande sucesso de crítica, bilheteria, público, sem contar, é claro, o impacto cultural que o filme tem, já que se tratava do primeiro filme solo de um super-herói negro ali. Obviamente, um filme como esse merecia uma sequência, né? Infelizmente, o filme passou com algumas complicações ali, em questão de alguns atores se envolvendo com polêmicas durante a pandemia. O roteiro teve que ser reescrito porque, infelizmente, o filme perdeu seu protagonista, né? Mas o filme chega agora, esse ano, nessa semana, nos cinemas, e vamos aproveitar para fazer uma recapitulação do personagem do Pantera Negra ao longo do MCU, assim como eu já fiz com outros personagens aqui, como a Feiticeira Escarlate, a Viúva Negra, o Thor e muitos outros. Até mesmo Kratos do God of War ganhou os seus vídeos de retrospectiva. Todos esses vídeos que eu comentei vão estar no card separado aqui em cima para você dar uma olhada. Mas aqui vamos focar na retrospectiva do Rei de Wakanda ao longo desses anos de MCU, né? Mas não antes de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos, e obviamente deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso? Então, bora ver a história do Pantera Negra. Bom, antes da gente partir direto para a história do T'Challa, acho que é bom a gente recapitular um pouco a origem do país de Wakanda, né? O país era localizado bem ali no coração da África e há muito tempo atrás caiu-se um asteroide bem naquele lugar ali, feito de um material desconhecido na Terra, que não pertencia originalmente ao planeta. Esse material é um mineral que foi batizado de vibrânio, né? E a queda desse meteoro causou praticamente uma grande mudança ali no bioma do lugar, né? Principalmente algumas plantas acabaram sendo afetadas, né? Uma pessoa um dia acabou tomando essas plantas, né? Tomou uma dessas plantas ali, ingeriu aquela planta e ganhou habilidades sobre-humanas. É quase como uma versão natureba do soro do super soldado Capitão América, né? E de acordo com essa pessoa, ele teve uma visão da própria Bastet, a deusa Pantera, que concedeu, abençoou essa pessoa com poderes. Aquele cara acabou se tornando o primeiro Pantera Negra, né? E ele acabou unindo todas as tribos de Wakanda para formar um país unido ali, com exceção da tribo do Jabari, que acabaram se isolando ali, vivendo no alto das montanhas, enquanto as outras tribos formavam um único país ali. Tudo bem, os Jabaris ainda fazem parte de Wakanda, mas eles são um tribo à parte, eles não se juntam ali num complô, né? Acho que são quatro ou cinco tribos que se uniram e os Jabaris ficaram mais afastados ali no canto deles, né? E obviamente o vibrânio é um material muito versátil, eles usam tanto para a tecnologia deles, né, para construção de máquinas e tudo, como também usam para praticamente tudo. As roupas deles são tecidos com vibrânio, né? São tecidos com vibrânios ali, né? Só que o que acontece? Um material tão versátil e tão poderoso assim, em mãos erradas podia ser perigoso. Então Wakanda acabou fechando as suas fronteiras pro resto do mundo, se escondeu, se isolou do resto do mundo. O que talvez tenha sido até uma ideia não tão ruim assim, porque afinal de contas Wakanda foi o único país do continente africano que não sofreu com a invasão e a colonização dos europeus, com a escravidão, o apartheid e por aí afora. Pro resto do mundo, Wakanda era um país terceiro mundo ali, que sobrevivia a partir de tecelagem e criação de gado, quando na verdade era a nação mais poderosa que existia. Bom, durante uma missão dos Vingadores em Lagos, na Nigéria, a gente viu os heróis ali lutando contra um grupo de terroristas liderado pelo Ossos Cruzado. O Ossos Cruzado ia ativar uma bomba, né? Ele era uma bomba humana. A Wanda tentou conter essa explosão, levou pro alto, só que ela não conseguiu segurar por muito tempo e acabou explodindo do lado de um prédio, matando um monte de pessoas, inclusive alguns wakandanos que estavam em missão de paz ali, né? Missão tipo Médicos Sem Fronteira, alguma coisa assim do tipo, né? Obviamente, todo o governo mundial ficou enraivecido, né? Ficou pé da vida com os Vingadores, porque mais uma vez eles participaram de uma missão e mais uma vez isso trouxe consequências negativas, consequências destrutivas ali. Então isso fez com que eles, o governo mundial, antecipassem o Tratado de Sokovia, um registro que faria que os super-heróis trabalhassem a partir do governo mundial e não de forma individual. E um dos principais chefes que institularam esse Tratado de Sokovia, que incentivaram a assinatura desse tratado, foi o rei T'Chaka de Wakanda. Afinal de contas, muitos wakandanos que estavam nessa explosão acabaram morrendo, né? E ele foi até Viena, né, na sede da ONU, para poder assinar esse tratado junto com seu filho, o príncipe T'Challa, que inclusive, mesmo ele não querendo fazer tanta parte assim da parte política ali, né, ele tinha um certo conhecimento ali, tanto que ele comentou com a Natasha, né, a Viúva Negra, que apesar dele concordar com o tratado em si, ele não concordava muito com as pessoas que estavam assinando, né? E não era muito a favor dos políticos que estavam ali a favor desse tratado, né? É tipo mais ou menos uma linha de raciocínio parecida com a do Capitão América, se a gente parar pra pensar.
Infelizmente, durante essa reunião da ONU, uma grande explosão aconteceu e acabou ferindo muitas pessoas e matando outras, incluindo o próprio rei T'Chaka. E agora T'Challa, como novo rei de Wakanda, ele fez questão de se dar o trabalho de vingar a morte de seu pai, indo atrás do assassino, do seu assassino, né, do responsável por aquela explosão, que até aquele momento todo mundo achava que se tratava do Bucky Barnes, o Soldado Invernal. T'Challa então assumiu o seu manto de Pantera Negra e foi atrás do suposto assassino. Só que ele acabou sendo impedido pelo Capitão América e o Falcão, e todos eles acabaram sendo levados sob custódia ali do governo americano, né? Porque afinal de contas, né, o tratado meio que já estava em vigor, eles não podiam sair por aí vestidos de super-herói quando eles bem quisessem, né? Só que o que aconteceu? O Zemo, que era o responsável por aquele ataque terrorista, né, acabou mexendo com a mente do Buck, né, fez um jogo de lavagem cerebral e o cara fugiu, né, junto com o Capitão e o Falcão, que conseguiram ajudar, né, o Buck. Eles sabiam que tinha alguma trama aí por trás, porém T'Challa estava pleno de que o Bucky era o culpado daquele ataque e ele estava indo atrás de vingança, né? Por isso ele acabou se alinhando ao time do Stark, que também estavam atrás do Bucky, porque afinal de contas ele é taxado como um terrorista. Durante essa luta entre heróis naquele aeroporto lá na Alemanha, o T'Challa conseguiu encontrar o Bucky e estava prestes a capturá-lo. Porém, ele foi impedido pela própria Viúva Negra, que afinal de contas, ela disse que ia ajudar a encontrar o Bucky, mas ela não falou nada sobre ajudar a capturar ele, né? E obviamente o T'Challa ficou pé da vida com isso e denunciou a Natasha pro secretário de defesa Ross, né? Que era o secretário de defesa dos Estados Unidos ali, né? O general Ross, que agora é secretário Ross, né? E acabou denunciando ela e a Natasha se tornou uma fugitiva, né? E quando o T'Challa percebeu, ele ficou sabendo que o Stark ia atrás do Capitão e do Bucky, né? Tentar uma negociação ali, sabia que tinha alguma coisa por trás, ele aproveitou a oportunidade de seguir o Stark para tentar concluir a sua vingança. Só que ao chegar na Sibéria, o T'Challa ali viu o Stark, o Capitão e o Bucky conversando com o Zemo, e ele percebeu ali, ele descobriu que na verdade não foi o Bucky o responsável do ataque, mas em sim o próprio Zemo. Eles tinham orquestrado todo esse plano de colocar os Vingadores um contra os outros como forma de vingança pela morte de sua família durante os eventos de Era de Ultron, lá em Sokovia, né? E o que aconteceu? O T'Challa percebeu que esse desejo de vingança corrompeu o Zemo, ele ficou corrompido por isso, ficou amargurado com isso e acabou prejudicando outras pessoas ao seu redor. Então ele percebeu que para não seguir os mesmos caminhos dele, ele não matou o Zemo, mas em sim o prendeu e o levou para a justiça. E como forma de reconciliação com o Capitão, ele cedeu a tecnologia de Wakanda, o próprio país de Wakanda, para poder tratar o Bucky e tentar tirar esse controle mental que ele tinha, que tinha sido colocado pela Hydra muito tempo antes. Obviamente eles conseguiram, afinal de contas a tecnologia de Wakanda é a melhor do mundo, e eventualmente o Bucky acabou se livrando desse controle mental. Depois de toda essa treta, o T'Challa voltou para o seu país, afinal de contas ele tinha a missão de se tornar um novo rei de Wakanda. Aí tem toda aquela questão cerimonial ali, inclusive um desafio, né, para quem quisesse desafiar para poder ficar com o trono, podia desafiar o T'Challa ali, as outras tribos podiam desafiar. E o que acontece? Ele foi desafiado pelo M'Baku, o líder do Jabari, aquele grupo que se estabeleceu no alto das montanhas, né? E o desafio só acaba com rendição ou a morte de um dos lutadores ali, né? O T'Challa não queria matar o M'Baku, afinal de contas ele percebeu que o cara era um bom líder, ele tinha um bom coração ali, tudo bem que tinha uma certa rivalidade, o Jabari era meio os diferentões ali, gostavam de ficar mais excluídos, não tinha tanta ligação com o trono de Wakanda, porém ele percebeu que o cara era um bom líder e ele não queria matá-lo, e acabou convencendo ele a se render da luta. Dessa forma, T'Challa não apenas venceu o desafio, mas provou que sim, ele era merecedor e digno de ser o rei de Wakanda e também o merecedor de ser um dono do manto do Pantera Negra. E logo quando T'Challa se tornou rei, já havia uma missão para ele, já havia um grande consequência, um grande plano aí, agora como rei. Que eles ficaram sabendo sobre a localização de Ulysses Klaue, um mega traficante que existia por aí, traficou várias armas, inclusive, né? E ele também estava envolvido em tráfico de vibrânio, inclusive anos antes, né? Alguns anos antes, décadas antes, na verdade, né? Ele havia invadido Wakanda, explodiu o lugar ali, roubou boa parte do vibrânio e acabou causando a morte de muitas pessoas, inclusive os pais do melhor amigo do T'Challa ali, né? Então ele tinha como missão ir atrás do Ulysses Klaue para poder prendê-lo e levá-lo à justiça. E isso foi em Seul, na Coreia do Sul, porque afinal de contas ficaram sabendo de uma venda que o Ulysses Klaue ia vender uma peça de vibrânio para alguém, né, para algum outro traficante ali, para alguém que estava interessado no vibrânio. Então o T'Challa foi junto com a Okoye, né, que é a líder das Dora Milaje, né, a guarda pessoal do rei, e com a Nakia, que é uma das melhores espiãs que o Wakanda tem, e também a crush do T'Challa, né. Os três foram lá e eles perceberam que, na verdade, tudo era um esquema, né, não do Ulysses Klaue, mas do próprio FBI, ou da CIA, eu não lembro agora diretamente qual das duas agências, né, que foi liderado pelo agente Ross, não é o secretário, né, não é o Tadeu Thunderbolt Ross, que é o secretário de defesa, mas em sim o agente Ross, que estava envolvido nessa trama aí, ele ia se fazer por um comprador de vibrânio para poder conseguir prender o Klaue. Só que aí, né,
realeza de Wakanda, CIA, traficantes, isso acabou causando uma bagunça. E tudo que aconteceu foi que eles prenderam o Ulysses Klaue e levaram ele pro como é que fala? Não é depoimento, interrogatório. Levaram pro Ulysses Klaue pro interrogatório. Só que durante esse... eu esqueci a palavra de novo, não é depoimento, é interrogatório. Durante esse interrogatório, o Klaue acabou sendo resgatado por uma figura mascarada que acabou baleando o agente Ross ali, né? Obviamente, T'Challa, a Okoye e a Nakia decidiram levar o Ross de volta pra Wakanda. De volta não, levaram ele para Wakanda pra poder ajudar ele, curar ele. Porque afinal de contas, ele levou um tiro bem na coluna ali e ia acabar ficando tetraplégico ali, né? E o Wakanda tinha tecnologia que podia ajudá-lo, né? Só que no meio dessa escapatória, nessa fuga do Klaue, o T'Challa percebeu que aquela figura mascarada tinha um colar. Nesse colar tinha um anel muito parecido com o que ele tinha. E só existiam 2 anéis como aquele, né? Que é o anel do seu pai e do irmão dele, o tio do T'Challa, que tinha dado como desaparecido. Ninguém sabe que fim levou aquele cara, né? Então ele foi conversar com o Zuri, que é praticamente um conselheiro real ali do rei de Wakanda, da realeza de Wakanda, e o Zuri revelou toda a história sobre a questão do anel, sobre por que aquele cara tinha um anel e quem podia ser aquele cara. O Wakanda possui vários watchdogs, ou vigias ali, ao redor de todo mundo ali, em várias partes do mundo ali, né? Inclusive, o príncipe de Wakanda, anterior, né? O irmão do T'Chaka, né? Ele era um vigia nos Estados Unidos, se eu não me engano, acho que em Boston, não vou lembrar exatamente em qual parte dos Estados Unidos agora. E o que aconteceu? Quando ele foi pra lá, ele acabou conhecendo uma garota, se apaixonou por ela, casou com ela, e acabaram tendo um filho juntos. E lá ele percebeu como a questão do racismo era tremenda, era, tipo, muito pior do que ele já ouvia falar. E o que aconteceu? Ele decidiu intervir nessa história. Então ele se aliou ao Klaue, né? Foi um trabalho interno lá em Wakanda, que roubou a tecnologia de Wakanda, roubou o Vibranium de lá, para poder entregar essas armas e puderem revidar, né, contra o racismo de uma forma mais ofensiva, né? Só que, como eu falei, né, o Klaue, essa invasão do Klaue acabou causando a morte de muitas pessoas em Wakanda, né? O cara acabou prejudicando o próprio país ali, né? E o que aconteceu? Isso ficou sabendo, chegou aos ouvidos do rei T'Chaka, ele foi lá tirar satisfação, né? E ele revelou que o tal do Zuri estava se passando por amigo, né? Ele era um outro vigia, um outro watchdog, um outro espião ali, que estava espionando o próprio príncipe ali, né? Ele tinha traído, de certa forma, ele se aproximou do príncipe de Wakanda e relatou tudo pro rei. O irmão do T'Chaka, que eu esqueci o nome agora, ficou pé da vida, ia matar o Zuri, e o T'Chaka se colocou no meio e acabou matando o próprio irmão. E deixou o cara lá, né? Foram embora, inclusive deixaram a própria criança, o próprio filho ali, que seria o primo do T'Challa, pra trás, né? E a criança cresceu nos Estados Unidos. E assim, a gente fala muito sobre como o racismo é um grande problema que tem aqui no Brasil, é uma questão muito séria. E isso se tratando no Brasil, que é um país cuja 60% da população é negra, mais de 60% da população. Imagina agora nos Estados Unidos, onde menos de 10% da população é negra, ainda nos anos 80, 90 ali, onde a situação era bem pior, inclusive, né? Então, com certeza, o garoto cresceu basicamente na mesma perspectiva do pai, né? De que precisavam de uma questão mais ofensiva ali contra o racismo. Esse garoto, Eric Killmonger, acabou crescendo, como eu falei, ele se aliou novamente ao Klaue, né? Pra chamar a atenção da realeza de Wakanda ali. E o que aconteceu? Depois de resgatar o Klaue, ele matou o cara ali mesmo e entregou até as fronteiras ali de Wakanda como um presente de reconciliação. Não é reconciliação, né? Tipo uma oferta de paz ali. Então ele se revelou filho do príncipe perdido. Ele se revelou que fazia parte da realeza de Wakanda e por conta disso ele tinha direito sim a desafiar o T'Challa, né? Ao direito ao trono. E foi o que aconteceu. Os dois primos foram pro desafio se enfrentarem ali, né? Obviamente, eu sei que uma coisa que eu esqueci de comentar sobre esse desafio é que o T'Challa, ele tirou seus poderes, porque os poderes vinham da Erva Coração, ele tirou esses poderes pra ficar uma luta justa, equilibrada ali, e os dois se enfrentaram. Só que o Killmonger é muito menos impiedoso, é muito mais impiedoso no caso, né, do que o T'Challa. Então ele realmente não ia se render, e obviamente o T'Challa também não ia se render, e obviamente o Killmonger feriu gravemente o T'Challa, jogou ele do alto da cachoeira ali, né, e vale ressaltar que ele matou o Zuri também, que afinal de contas ele tinha certa parte da culpa da morte do pai do Killmonger, né, e ele acabou jogando o T'Challa do alto da cachoeira, e ele foi dado como morto. E com isso, como o Killmonger se tornou o vitorioso naquele desafio, ele passou a ser um novo rei de Wakanda. Com isso, o Killmonger, ele tomou a Erva Coração e ganhou os poderes do Pantera Negra. Só que ele, pra garantir que ninguém tomasse esse poder, ninguém arriscasse, né, como é que fala? Ninguém tomasse controle do trono de Wakanda, roubasse esse trono, estragasse os planos, ele mandou queimar toda a plantação de Erva Corações ali. Com exceção de uma plantinha que foi roubada pela Nakia, né? E ela, junto com a rainha Ramonda, a Shuri, que é a irmã do T'Challa, né, e a princesa de Wakanda, e o agente Ross, que já havia sido recuperado, eles foram atrás do grupo dos Jabaris, enquanto a Okoye, que é a líder das Dora Milaje, acabou ficando para trás, porque mesmo que ela não concorde com o que o Killmonger estava propondo ali,
ela era sempre fiel ao trono de Wakanda, independente de quem estivesse ali. Eu acho que ela pegou mal nessa hora, né? Mas tudo bem, entendo as convicções dela. Porém, ela ficou para trás e os outros fugiram atrás do Jabari. Qual que era a ideia do pessoal que foi atrás dos grupos de Jabari? Convenceu o M'Baku a liderar o Jabari contra o Killmonger, antes que ele causasse uma chacina ali praticamente, porque ele estava levando aquela frase fogo nos racistas muito ao pé da letra, né? E em troca ele ganharia a erva coração, né? Ele ganharia os poderes do Pantera Negra. Só que olha só, como o T'Challa foi muito simpático, foi muito gente boa e poupou a vida do M'Baku naquele desafio, o M'Baku ele decidiu reconciliar e assinar ali para que eles ficassem kits. E o que aconteceu? Um pescador do Jabari encontrou o corpo do T'Challa que estava nas últimas ali, estava se agarrando à vida, mesmo sem a erva coração. O cara sobreviveu à queda de uma cachoeira, olha isso, né? Pra ver como todo ser humano ali no mundo da Marvel tem um pouco de super força e resistência ali, né? E o que aconteceu? O pessoal misturou a erva coração ali e deu pro T'Challa, que recuperou seus poderes e conseguiu se recuperar mais rapidamente. E com isso, né, o T'Challa foi atrás do Killmonger, afinal de contas ele não estava morto, não tinha se rendido, então o desafio ainda estava rolando. A partir daí foi tiro, porrada e bomba pra todo lado, né? O pessoal que tava apanhando o T'Challa, o pessoal que tava apanhando o Killmonger ali também, que tinha gente apanhando ele, né? As Dora Milaje voltaram pro lado do T'Challa, porque afinal de contas, como ele não morreu e nem tinha se rendido, então ainda ele era o rei de Wakanda, elas foram contra o Killmonger ali, e até o M'Baku apareceu com o Jabari ali, mesmo ele tendo sido contra essa ideia de se envolver no meio daquele conflito de início, né? Mas já que o T'Challa ajudou ele ali, né? Vamos ajudar também, né? Vamos ajudar, vamos unir os povos de uma vez só ali. E no meio do conflito entre o Pantera Negra e o Killmonger, o T'Challa apunhalou o seu próprio primo. O golpe era fatal. O Killmonger não ia sobreviver. Então ele fez um último pedido antes de sua morte e o T'Challa concedeu esse pedido, que é o quê? Assistir o pôr do sol de Wakanda, que de acordo com o pai do Killmonger, era o mais lindo que tinha em todo o mundo, né? O T'Challa sabia que o cara não ia sobreviver, ele até ofereceu cura a ele, ofereceu um tratamento que podia ajudá-lo, afinal de contas eles tinham tecnologia para isso. Só que o Killmonger ele praticamente organizou um golpe de estado ali. Ele ia pra cadeia, né? Então o que aconteceu? Ele preferiu morrer como um homem livre do que acabar sobrevivendo indo pra prisão. Não. Só me joga no oceano. Com meus ancestrais que saltaram dos navios. Já que a escravidão era pior que a morte. Depois de toda essa treta, o T'Challa percebeu que, tá bom, eles até tiveram boas intenções e não envolveu Wakanda no resto dos conflitos do mundo. Como eu falei, o país foi o único do continente africano que não sofreu com as colonizações e as invasões europeias ali, né? Porém, quando eles fizeram isso, eles se isolaram, eles acabaram ignorando todos os problemas do mundo. Eles podiam ajudar, eles tinham recursos para ajudar outras pessoas ali, né? E pô, eles acabaram ignorando que nem ignoraram o Killmonger, o Eric, quando era criança. Ele era só uma criança, eles podiam ter levado o garoto de volta para Wakanda, né? Eles podiam ter crescido juntos, primos ali, né? E ele talvez não ficasse tão extremista assim, possivelmente. É uma possibilidade também, né? E o que o T'Challa decidiu fazer? Já que eles tinham recursos para ajudar o resto do mundo, então eles tinham meio que essa obrigação de ajudar o resto do mundo. É aquela famosa frase do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então o T'Challa decidiu abrir as portas de Wakanda para o resto do mundo e ajudar de todas as formas possíveis. Wakanda não observará mais por detrás das sombras. Não podemos. Não devemos. Vamos trabalhar para servir de exemplo de como nós, como irmãos e irmãs nesta terra, devemos tratar uns aos outros. Agora, mais do que nunca, as ilusões de divisão ameaçam nossa própria existência, mais nos conectando do que nos separando. Em época de crise, o sábio constrói pontes, enquanto o tolo constrói barreiras. Só que isso não podia ter acontecido em hora pior ou hora melhor, eu não sei direito, né? Porque nesse momento, um certo titã louco do espaço estava caçando as joias do infinito, né? E uma dessas joias estava na Terra, que era a joia da mente que estava na testa do Visão. E o que aconteceu? Os Vingadores decidiram levar o Visão até Wakanda, porque lá eles tinham tecnologia para remover aquela joia sem prejudicar o Visão, para que assim pudessem destruí-la e evitar que o Thanos conseguisse todas as joias, né? Infelizmente o processo de remover a joia foi interrompido por conta da Ordem Negra, por conta dos exércitos do Thanos ali, né? Eles conseguiram vencer a Ordem, derrotaram cada um dos lacaios do Titã, né? Porém, não tinham mais tempo de remover a joia, né? O Thanos chegou ali e ele pegou a joia na mente, ele completou toda a manopla do infinito, estalou os dedos e eliminou metade da população do universo, incluindo o próprio Rei T'Challa. Levanta, general! Levanta! Aqui não é lugar para morrer. A
partir daí todo mundo sabe o que acontece, né? Passaram-se 5 anos, os Vingadores voltaram no tempo, reuniram as joias do infinito, estalaram os dedos e trouxeram todo mundo de volta, incluindo Pantera Negra, que se juntou ali na batalha final contra o Thanos da forma mais grandiosa e esplendorosa de todas. A gente vê o T'Challa, ele foi o primeiro a atravessar aquele portal do Doutor Estranho junto com a Shuri e a Okoye, e ele vem junto com todo o exército de Wakanda, mostrando a imponência que o país mais poderoso do universo Marvel tem ali. É lindo de ver, é muito lindo aquilo. E a gente sabe o que acontece também, né? O Stark ele pega as joias do infinito, ele rouba as joias do Thanos, estala os dedos, elimina o Titã junto com todo o seu exército e o cara vem a falecer. E a última vez que a gente viu o T'Challa foi ao lado de sua irmã e também da Okoye durante o funeral do Tony Stark ali, né? E aí tá bom, o cara ele voltaria pra Wakanda, voltaria a ser o rei de Wakanda ali, né? Não foi especificado o que aconteceu com o país durante 5 anos do blip, né? Porque afinal de contas, além do T'Challa, a Shuri, que seria a próxima na linha de sucessão do trono, e a líder-chefe dos cientistas ali, também acabou sendo evaporada, né? Então praticamente acabou a realeza de Wakanda. A gente não sabe se a Ramonda, que é a rainha, segurou tudo, né? Eu acho que ela sobreviveu ao blip. Não sei o que aconteceu com o Baco também, né? Se ele sobreviveu, mas talvez ele tenha assumido o trono por um tempo. Isso vai ser especificado no novo filme, né? Então o T'Challa voltou, ele ia voltar a ser o rei de Wakanda, e tudo acaba bem quando acaba bem, não é mesmo? Então, infelizmente, não é bem assim. Infelizmente, no ano de 2020, o ator Chadwick Boseman, que viveu o T'Challa ao longo desses anos, né, no MCU, veio a falecer devido a um câncer no colo, no qual ele já enfrentava há pelo menos 4 anos ali. E ninguém estava sabendo que o ator estava doente, né? Assim, a morte dele foi uma surpresa para todo mundo com quem ele trabalhou, pro pessoal de Hollywood, pros fãs. Só a família, os médicos, algumas pessoas em específico sabiam que ele estava enfrentando a doença, né? E assim, Pantera Negra 2 já havia sido confirmado, o roteiro já estava praticamente escrito, então eles tiveram que reescrever o roteiro, né, por conta da morte do ator ali. E assim, a Marvel decidiu que não ia simplesmente escalar um novo ator para substituir o Chadwick Boseman, não ia escalar um novo T'Challa ali, né, e muito menos usar o CGI para ressuscitar o ator, para trazer o rosto dele de volta. Então, a melhor opção e a mais óbvia seria passar o manto do Pantera Negra adiante, para um outro personagem. Aí não se sabe como, mas foi praticamente confirmado que o rei T'Challa também veio a falecer no universo cinematográfico da Marvel, né? E olha como o Wakanda sofreu, porque depois de perder um rei por conta de um ataque terrorista, um golpe de estado, 5 anos de uma possível crítica política e econômica por conta do blip, né? Que praticamente toda a realeza de Wakanda já foi evaporada. Isso no momento que o país estava abrindo as portas para o resto do mundo. E ainda por cima, depois de lutar contra uma invasão alienígena, eles vieram a perder novamente o seu maior rei, o seu maior guardião e o seu maior herói. E isso não podia vir em hora pior, porque o Wakanda praticamente está sobre alvo de uma guerra contra uma nação tão poderosa quanto eles, liderados pelo príncipe submarino, Namor. E a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que originou essa treta, o porquê que eles estão brigando ali, né? E a gente também não sabe o que vai acontecer com a realeza de Wakanda. Talvez a Ramonda ela segure um pouco as pontas que nem ela possa ter feito durante o blip, né? Supondo que tenha sido ela. Talvez um Baco assuma o trono agora, já que ele também tinha interesse em ser rei de Wakanda, e o próprio T'Challa viu que o cara era um bom líder. O manto do Pantera Negra, a gente não sabe também, pode ser passado pela Shuri, já que ela é a próxima na linha de sucessão do trono. Só que a gente não sabe, porque a atriz Letitia Wright se envolveu em muita polêmica ao se posicionar contra a vacina durante o momento da pandemia, que foi desastroso isso. A princípio, provavelmente ela vai assumir o manto, né, pelo que a gente viu nos trailers, né, mas a gente não sabe se ela vai continuar com o manto, se vai passar para outro personagem, ou se vai continuar com a Shuri, mas nos próximos filmes vai trocar a atriz. A gente vai ter que ver isso com o filme de Pantera Negra Wakanda pra Sempre, que estreia essa semana nos cinemas, né? Porque afinal de contas, mesmo sem o T'Challa, sem o Chadwick Boseman por perto, o manto do Pantera Negra, o seu legado tem que passar adiante, pois o Rei Pantera viverá para sempre. Essa foi toda a trajetória do Pantera Negra T'Challa ao longo desses anos do MCU, e também uma forma que o canal Nerd Moon encontrou de homenagear o Chadwick Boseman, que infelizmente nos veio deixar muito cedo, e assim como o próprio personagem do Pantera Negra nos quadrinhos, o ator também teve um grande impacto cultural na indústria do cinema também, né? E que infelizmente vai deixar muita saudade, mas como eu falei, o filme não vai se tratar apenas de passar o legado do Pantera Negra adiante, mas também o legado do próprio Chadwick Boseman, né? Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, né? Para saber o que vai acontecer com o futuro de Wakanda no futuro do MCU, né? Não se esqueça também de deixar o seu like, o seu joinha, a curtida, chame como vocês bem quiserem. Comenta aí embaixo o que você está esperando para ver desse filme, o que você acha que vai ser de Wakanda para sempre, o que você acha que vai ser, se vai ser um bom filme, se vai ser uma boa forma de homenagear o ator, o que você acha que vai ser do futuro do país no MCU. E obviamente compartilhe esse vídeo para todo mundo que é fã da Pantera Negra, que é fã da Marvel e que é fã de uma maneira geral. Vou ficando por aqui, um forte beijo e abraço, e Wakanda pra sempre.